Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, os presentes e os que assistem à distância. Vou começar, se me permitir, por dar algumas respostas às questões que aqui foram levantadas, começando pelo transporte especial e pelo estado debilitado da frota. É conhecimento de toda a gente que a frota é velha, envelhecida, que não tem, que falamos de marcas descontinuadas em que é difícil encontrar peças, e isto é transversal a toda a frota dos Smutuk. Não é só do transporte especial, é em termos gerais. Mas o transporte especial sofre exatamente o mesmo problema. Tivemos a infelicidade, quase que em coincidência, todas as viaturas a variarem. Agora, o que não podem acusar, e isso é que eu já não posso admitir, é que nos venham pedir para termos respeito pelas pessoas de mobilidade condicionada, quando na verdade são a nossa grande preocupação. E por algum motivo a indicação foi imediata: mande-se corrigir fora ou reparar fora. Portanto, as viaturas, duas estão na marca para serem reparadas, uma delas já foi reparada e virá amanhã, que entrará ao serviço, uma está operacional, a outra entrará amanhã ao serviço, duas continuam na marca e uma está à espera de peças que, por serem descontinuadas, peço desculpa, naturalmente está a aguardar que se encontrem peças antigas para se poder pôr a funcionar. Mas, entretanto, está um concurso a decorrer para a aquisição de uma nova viatura. Portanto, fazemos aquilo que é possível dentro de, como eu costumo dizer, omelete sem ovos, não é? Quando não há ovos, não pode haver omeletes grandes e, de facto, eu não sonho. Eu vivo sempre com os pés bem assentos na terra, nunca menti relativamente às condições precárias em que temos a frota geral do Smutuk. Em relação às obras, bom, as obras, eu vou fazer a minha intervenção exatamente sobre as obras, mas eu tenho dito isto e acho que há pessoas que ainda brincam com esta situação. Se todos nós pensássemos na perturbação que qualquer obra em nossa casa tem, nunca a faríamos. Normalmente, quando fazemos obras, é pensar sempre, vamos melhorar, mas é o dia da manhã, nunca é o dia de hoje, porque pelos dias das perturbações que temos de sofrer, então acho que ninguém nunca teria coragem de avançar com a obra. Temos sempre que pensar no futuro, qual é a melhoria que vai surgir a partir daí, e temos que sofrer as consequências nos dias de hoje, senão, de facto, nunca se fariam. Agora, neste caso, Sr. Vereador, e eu apreciei a sua intervenção, é óbvio que a preocupação, não podemos estar a conotar estas obras apenas ao sistema Metro Mondego. Aliás, eu tenho dito isso e a minha intervenção a seguir vai se debruçar sobre esta matéria. O que tem estado a acontecer, então, se queremos conotar alguma entidade ou alguma obra em concreto a toda esta perturbação, que seja às águas do centro litoral, seja às águas de Coimbra. Porque o que estão a ser feitos até ao momento ainda não foi nada do sistema de Metro Mondego. As pessoas mentalizem-se disso. São obras de renovação de redes subterrâneas. E agora eu pergunto se as pessoas querem ou não querem ter água em casa. Seguramente que sim, todos queremos. Queremos ter água com qualidade, com a pressão necessária. Quando vamos tomar banho e abrimos a torneira, queremos ter a pressão naturalmente que nos dá algum prazer e, mais do que isso, a higiene. Portanto, para que isso aconteça, as infraestruturas têm que ser renovadas. E é isso que está a ser feito até ao momento. Aqueles grandes tubos que vemos espalhados aí pela cidade são as renovações das infraestruturas subterrâneas. Algumas obras são das águas do centro litoral, outras são das águas de Coimbra. Portanto, o sistema de Metro Mondego virá a seguir. Não pode ser o sistema a pagar, aliás, já está a pagar de certa forma, mas não pode ser o sistema a pagar as consequências daquilo que é a modernização das infraestruturas. Mas que já lá iremos, como eu disse, porque farei a minha intervenção sobre essa matéria. Em relação à senhora vereadora Rosa, realmente eu só tenho que lhe dizer que temos que ser sérios, porque não podemos brincar com coisas que efetivamente são sérias. Nenhum de nós aqui está de má fé, eu espero que não, pelo menos eu não estou. E temos feito, e a Câmara Municipal, e permitam-me desde já endereçar um agradecimento muito especial aos serviços técnicos, têm estado à frente de várias reuniões, 15 em 15 dias, reúnem com as infraestruturas de Portugal. Porque, mais uma vez, culpam frequentemente a Metro Mondego. A Metro Mondego não tem obras. A Metro Mondego será responsável pela exploração do sistema. Não tem obras, mas já há quem diga que a Metro não faz nada, que a Metro é culpada, é que manda na cidade. Eu ouço comentários de todo o tipo, eu só tenho que me rir, porque é a única forma de sobreviver a tudo isto. Na verdade, a Metro não tem nada a ver. A obra das infraestruturas de Portugal é das águas do centro litoral e é das águas de Coimbra. Agora, não podem também acusar a Câmara Municipal aquilo que disse. Eu subscrevo. Mas se vocês aqui estivessem deste lado, fariam
igual ou pior. No máximo eu admito igual, mas seguramente não faria o melhor. Porquê? Porque não há milagres, como é óbvio. E fala-me do tabuleiro. Então temos uma obra que está a decorrer há vários meses, como sabem, que é a obra junto à Marginal. Foi das primeiras ações que nós aqui tomamos, foi suspender parte dos trabalhos que iam ser demolidos imediatamente a seguir, sendo que nem concordávamos com a política que estava a ser defendida para a zona marginal. Temos neste momento a adutora e o emissário junto ao tabuleiro. E agora paramos as obras porque vamos fazer crise e simplesmente não se pode cortar o tabuleiro de baixo. Não podemos ter essa atitude, senhora vereadora, como é óbvio. Pronto, o senhor Presidente vai-lhe responder a isso imediatamente a seguir para perceberem. Porque é preciso estar sempre a lembrar-vos do mesmo, sempre. Vocês simplesmente têm a colaborar. E se tiver melhor ideias, se tiver propostas construtivas de como fazer a ligação da adutora sem interromper o trânsito, por favor, sou a primeira a querer saber. Se calhar com uma plataforma de rampa de um lado para o outro do rio, não sei, temos que inventar. Porque obviamente é inevitável fazer aquela ligação. Senão esteve-se a fazer uma obra de milhões para chegar ali e ficar interrompida à semelhança daquilo que se fez com a A13. Essa pode ser a postura do PS, não é seguramente a deste Executivo. As obras têm que avançar. E a nossa obrigação é procurar gerir e minimizar impactos. Mas é gerir impactos, que serão sempre negativos, porque não há como fazer obras sem impactos. Lamento, não sei, pelo menos não sei fazer, e garanto-lhe que queimo bastante os meus neurónios a tentar, não digo resolver, mas a minimizar todas estas questões. Em relação ainda ao tabuleiro e agora à solução milagrosa do açude ponte, eu até me rio para dentro constantemente, porque esta solução foi proposta por mim às Infraestruturas Portugal mal entramos para o Executivo. E foi rejeitada pelas Infraestruturas Portugal a solução, dizendo que, e é verdade, como técnica sei perfeitamente que é verdade, ou fazemos a solução que implementamos provisoriamente e a título piloto durante os Coldplay, iria impor uma redução do nível de serviço no IC2. Pois, claro, a partir do momento em que damos continuidade a um movimento que vem da Casa do Sal, que é o que está aqui em causa, vamos ter que retirar uma via ao nível do IC2 e, portanto, estamos a reduzir a capacidade para metade. Qualquer um entende isto. Não é preciso ser técnico, diria especializado nesta matéria. Ao reduzir para uma via, reduzimos a capacidade, estamos a impor ali um gargalo de garrafão e, portanto, a reduzir velocidades, a reduzir o nível de serviço. O que está aqui em causa é que conseguimos comprovar que, mesmo assim, havendo redução do nível de serviço no IC2, ainda é aceitável. E mais do que isso, e é nesse aspecto que eu apelo aqui e constantemente à sensibilidade das Infraestruturas de Portugal. Há uma redução do nível de serviço no IC2, mas há um aumento de desempenho do cruzamento do nó na sua globalidade. E temos procurado ter esta conversa pedagógica com as Infraestruturas de Portugal, infelizmente sem êxito. Mas eu gostaria aqui de informar que a Câmara Municipal impôs como condicionante à segunda fase de bloqueios no tabuleiro inferior do açude ponto, exatamente foi uma exigência, uma condicionante imposta pela Câmara Municipal. Portanto, essa solução, a não ser que as Infraestruturas de Portugal rejeitem liminarmente, será implementada na segunda fase de perturbação do açude ponto. Sendo que, porque é que foi feito agora? Não só, como eu já disse, porque a doutora está a aguardar e cada vez que a Câmara impõe um atraso, tenham noção do que é que isso significa em termos de indemnizações. Que a Câmara não tem condições de suportar. Se a oposição tiver, digam-me, nós, Câmara, neste momento, perante as finanças que estamos a viver, não há condições de impor atrasos e de assumirmos indemnizações, porque é um pouco essa a posição, e com razão, que as Infraestruturas de Portugal também nos colocam. Portanto, temos que avançar com as obras. Decorreram agora, exatamente não só porque a obra assim o impunha, mas também porque estamos a entrar em fase de férias de Natal, que é uma altura em que ainda é mais ou menos gerível. E a seguir irá, espero eu, que as Infraestruturas de Portugal assim o entendam também, irá entrar novamente em funcionamento a tal solução, que não é uma solução milagrosa, é a solução que é possível, porque a solução milagrosa, convençam-se, é a nova ponte e a construção de um nó completamente desnivelado, aquilo que nós chamamos tecnicamente de trevo, na zona do Almeg. Mas há quem esteja contra nesta cidade. Querem milagres, querem omeletes, mas não querem os ovos, ou não querem dar os ovos para se faça omelete. E assim não há solução possível. Eu afirmo aqui categoricamente a solução definitiva
passa pela nova ponte, naturalmente que trará impactos ao nível do Chopal, mas que são largamente compensados pela redução do nível de CO2 que vamos deixar de ter a partir do momento em que aliviarmos estes congestionamentos. Até lá, são sempre soluções paliativas e não passará disso. Em relação à Rota das Orquídeas, Sr. Vereador Hernando Caniço, eu acho piada que se esteja a falar de um assunto do qual não há decisão. Enquanto não houver decisão, acho que é prematuro se falar aqui naquela que é a postura deste Executivo. Ainda não há nenhum ato administrativo. Aliás, admira-me é como é que já sabem do que é que se passa. Não havendo um ato administrativo, o que há, posso-lhe assegurar, e vou dizê-lo publicamente, é uma reunião marcada por mim mesma com o Sr. Presidente da Junta de Brasfemos e com o Sr. Presidente da Junta de Sozelas e Betão, para se conseguir chegar aqui a uma solução de consenso. Eu sou uma mulher de diálogo e sou uma mulher de consensos. Portanto, como deve imaginar, eu não iria pôr uma decisão sem ponderar todas as partes, mas gostaria de contrariar um pouco aquilo que aqui disse. Porque quando diz que há uma colisão entre a Rota das Orquídeas, e que aliás tem já financiamento garantido para a sua implementação, e aquilo que é a pretensão da Simpor, não é completamente verdade. Há uma pequena sobreposição. E havendo uma pequena sobreposição, do meu ponto de vista, tem que haver aqui margem para negociação. E é esse o meu objetivo com esta reunião. É pôr os dois presidentes de junta com esta sobreposição e eu espero que com algum bom senso, mas mais do que isso, bom senso haverá sempre, mas com alguma capacidade de diálogo e de prontidão e de vontade para resolver o assunto, consigamos fazê-lo a bem. Portanto, eu vou por este lado e ninguém me vai dissuadir deste caminho que foi aquele que eu defini para tentar resolver. Se eventualmente não funcionar, então aí terei que tomar uma decisão e nessa altura poderá vir criticar-me. Até lá vou-lhe pedir para aguardar um bocadinho, com mais calma, porque acho que é prematuro, estamos a falar daquilo no qual ainda não há decisão. Em relação à ICNF, temos dois pareceres positivos em relação à implementação da central. Fazer comparações Cernache com esta, eu acho que é uma comparação que não existe, porque Cernache é mais de 6 vezes a área desta nova central que está a discutir para a zona de Sozelas e de Brasfemos. Portanto, é incomparável o impacto que tem uma zona ou uma intervenção com 66 hectares comparativamente a uma que tem 13 hectares. Acho que não podemos comparar, de facto, impactos ambientais ao nível da flora, ao nível da fauna. Tudo são impactos e, mais uma vez, tal e qual como eu dizia das obras, qualquer obra tem impactos negativos. Temos sempre que olhar para o futuro, porque de facto aqui vamos ter alguns impactos negativos na fauna e na flora, mas também vamos ter aqui a oportunidade de produção de energia limpa e, portanto, é preciso saber ponderar e por isso é que é ouvido a APA, é ouvido o ICNF, as entidades oficiais a quem compete opinar. Eu sobre essa matéria admito a minha, não vou dizer total ignorância, tenho sensibilidade, mas não tenho capacidade técnica para discutir. Mas fizemos aquilo que a lei nos impõe, que é ouvir as entidades responsáveis. E as entidades emitiram parecer favorável. Finalmente, a Rua da Mina. A Rua da Mina é um processo complicado, mas que eu gostaria que aqui soubessem que eu considerei como prioritário. Portanto, haver aqui algum tipo de crítica não é dirigida a mim. Porque eu considerei este processo, assim como outros que estão devidamente delineados, como prioritários em termos de intervenção, porque conheço bem o caso. Portanto, não é porque me dizem ou ouvido que é importante ou não é, não. Eu mesma caracterizei, estive no local, vi os problemas e as consequências. O problema que se passa com a Rua da Mina é meramente técnico e não é técnico do ponto de vista da engenharia, é diria, uma falta de consenso no tratamento do processo entre questões financeiras e jurídicas. Portanto, estará, eu espero eu, em vias de resolução, mas que demorou o seu tempo, não houve aqui consenso sobre esta matéria, mas nunca uma questão política ou técnica, chamem-lhe aqui o que entenderem, porque eu às vezes ponho as duas componentes em cima da mesa, não é uma questão de engenharia, que é absolutamente determinante fazer esta obra, não é uma questão de priorização, porque foi definida politicamente como sendo uma das prioritárias, é uma questão meramente técnico-jurídica financeira, que eu espero que seja resolvida em a breve trecho. Portanto, eu suponho que consegui falar um bocadinho de tudo aquilo que aqui foi abordado. Se não for, relembrem-me e terei todo o gosto em fazê-lo. E agora, em relação à minha intervenção, como eu disse, vou começar pelas obras. As obras estão constantemente na ordem do dia. E os impactos negativos que implicam na vida dos municípios, comentários legítimos, mas plenamente justificados por quem tem a obrigação de fazer as coisas acontecer, como é o nosso caso.
Infelizmente, não há milagres, não há desenvolvimento sem obras, nem obras sem perturbação. As obras do sistema de metro Mondego subdividem-se em 3 empreitadas, como é de conhecimento geral. Umas correm melhores do que outras, seja pela dificuldade empreitada e especificidades dos espaços atravessados, seja ainda pela capacidade de resposta técnico-financeira dos respectivos empreiteiros. As 3 empreitadas foram lançadas sobre a figura Agrupamento de Entidades Adjudicantes, prevista no CCP, envolvendo as Infraestruturas Portugal, naturalmente enquanto dono de obra responsável pelo sistema de metro Mondego, e as Águas de Coimbra ou as Águas do Centro Litoral, tirando partida de uma obra que já iria ocorrer, se agruparam de forma a reabilitar e modernizar as redes de abastecimento de água e de efluentes. Importa ter presente que as redes de infraestrutura subterrâneas em Coimbra estavam subdimensionadas e maioritariamente muito degradadas e necessitavam de investimento urgente há décadas, sem que o mesmo fosse feito, dados os constrangimentos que impunham ao funcionamento da cidade. Por algum motivo nós estamos a levar agora com as consequências concentradas, não é? Era inevitável fazê-las. Agora, ou perdia-se a oportunidade. O pior que se poderia fazer era continuar a empurrar com a barriga e a varrer para debaixo do tapete, fazendo obra à superfície, mantendo as infraestruturas degradadas, podres mesmo, e subdimensionadas por debaixo, pagando-se a fatura a qualquer instante à medida que as mesmas fossem colapsando, como foi o caso, relembro sempre, a intervenção urgente que tivemos que levar a cabo no emissário da Rua Afonso Romão. A Câmara Municipal apresenta-se nestas empreitadas como um parceiro fundamental destas entidades, empenhado em garantir a concretização das empreitadas, envolvendo-se na gestão das frentes de obra e na procura de soluções que, sem afetar o cronograma de trabalhos, procure minimizar os impactos nos cidadãos. Ainda há uma semana atrás, voltou a ser encerrada a Rua do Brasil e a Rua Tomé Rodrigues Sobral. Naturalmente, não é porque temos gosto em encerrar, é porque tem que ser. Mais uma vez, tem que se pavimentar, tem que se fazer a rotunda, não é? Fez o que ocorreu em simultâneo com a reabertura da Rua Sanches da Gama, de forma a garantir formas alternativas de ligações interzonais. O empreiteiro aguarda impaciente o encerramento de outras vias, temos pedidos vários e que estão suspensos. Mas, naturalmente, eles já sabem que nós só autorizamos um encerramento quando houver novas aberturas, porque temos que garantir alternativas viárias. Clarifico, isto apenas para responder quando dizem que não há gestão. É profundamente injusto, nomeadamente para os serviços técnicos que queimam as pestanas e os neurónios constantemente a tentarem encontrar alternativas e que não são fáceis. Olhem para a zona da Sol 1 e vejam o impacto que tem o encerramento de uma rua General Humberto Delgado. Temos feito milagres, essa aqui é a verdade. Claro que custa, tem perturbações para todos, mas qual é a alternativa? É não fazer a obra. Essa sim, está à mão de todos nós. Mas então tenham a coragem de o assumir aqui. É para encerrar a obra. Não se faz. Não há sistema de metro em Coimbra. Não somos capazes de nos entender. Mas temos que ser, não é? Clarifico que a imposição de atraso ao cronograma, para além dos impactos temporais e financeiros que acarretam, associados a multas e indemnizações ao empreiteiro, traduzem-se ainda num arrastar da obra e nas perturbações no funcionamento do próprio sistema de metro Mondego. Portanto, quanto mais atrasos tivermos, mais tarde irá abrir o sistema com os impactos que tem também do ponto de vista ambiental e de mobilidade. Mas, como referi, não há milagres, pelo que infelizmente as perturbações vão ter que continuar e são mesmo inevitáveis. Não se consegue desventrar a cidade através das suas artérias estruturantes sem impor perturbações aos cidadãos. Facto pelo qual apelo aqui à paciência de todos e à colaboração para que Coimbra não continue parada no tempo. Estamos a preparar a cidade para as próximas décadas, isto a vários níveis. Repito, não é só mobilidade, mas é também ao nível ambiental e de águas em concreto. Por isso estamos a preparar a cidade para ser uma cidade moderna e da qual nos orgulhemos. Aproveito ainda a oportunidade para informar que já chegaram aos Semetucos 12 novos mini-autocarros elétricos adquiridos no âmbito da Operação Poseur, encontrando-se atualmente a aguardar a emissão de certificado de circulação por parte do IMT. Ainda esta semana será dada formação aos encarregados e instalado um novo sistema de bilhética, perspectivando-se a entrada ao funcionamento ainda no final deste ano ou, no máximo, no início do próximo ano. Foram já igualmente recepcionados os 10 autocarros standard elétricos, os quais aguardam a emissão dos respectivos certificados de matrícula por parte do IMT. À semelhança dos mini-autocarros, perspectiva-se que possam também estar operacionais no início do ano. Estas aquisições, conjugadas com a aquisição de 4 autocarros seminovos adquiridos no passado mês de setembro e a instalação de mais 22 carregadores elétricos, num investimento global superior a 10,8 milhões de euros, vão permitir ao Semetuc melhorar de forma considerável o serviço oferecido aos cidadãos, seja em termos de conforto, seja de fiabilidade, naturalmente, tendo em consideração as limitações das obras.
Neste contexto, e face ao esforço despendido, é incompreensível o pré-anúncio de greve lançado pelo STAL, Sindicato Nacional de Trabalhadores da Administração Local, para os próximos dias 14 e 15 de dezembro, quando os próprios representantes locais admitem que o conjunto de ações reivindicadas extravasam as competências do Conselho de Administração de SMTUC e da própria Câmara Municipal. Refira-se que, após reunião havida com o STAL, no passado dia 15 de novembro, o pré-anúncio de greve anteriormente estabelecido às 2 primeiras horas e 2 últimas horas de cada turno, entre 20 de novembro e 22 de dezembro, acabou por ser desmarcado, reconhecendo que, apesar das dificuldades enfrentadas, o Conselho de Administração se empenhou na procura de soluções designadamente para oferecer as melhores condições de trabalho aos seus funcionários. Foi elaborado um plano de renovação da frota e, nunca me canso de dizer, o mesmo está a ser cumprido. Foi, assim, dado um voto de confiança ao Conselho de Administração, que menos de 2 semanas depois foi novamente quebrado com mais um pré-anúncio de greve. Apesar dos esforços do Conselho de Administração, que de imediato voltou a reunir com esta estrutura sindical para procurar perceber o que é que de novo justificava esta posição de força, o pré-anúncio manteve-se, apesar de se ter total consciência dos impactos que tais decisões assumem na degradação da imagem e do funcionamento do SMTUC, das perturbações que tal greve acarreta para a população, particularmente para os mais desfavorecidos, como já hoje aqui foram focados, por não disporem de outras alternativas de deslocação. Gostaria ainda de aqui sublinhar que os representantes locais do STAL, conscientes das exigências associadas a uma rede com a dimensão do Conselho de Coimbra, admitem que o maior erro do SMTUC em 2021 foi terem alargado serviços a áreas do Conselho sem previamente se terem preparado para garantir as condições, seja em termos de frota operacional, seja de recursos humanos, visão que este Executivo corrobora na íntegra. Mas, pelos vistos, o PS não aprende com os erros do passado e insiste no agravamento do erro ao vir aqui defender, nomeadamente no âmbito das GOP, o aumento e o alargamento da rede à zona noroeste da cidade. Conscientemente e racionalmente, sabe-se que o serviço oferecido pelo operador privado, numa integração entre linhas urbanas e intermunicipais, que garante uma elevada frequência e associado ao passe combinado, responde muito melhor às necessidades da população local e que qualquer esforço extentário que pudéssemos fazer com o SMTUC nunca conseguiríamos atingir esse nível de serviço. Isso não invalida que a situação não possa ser revista e repensada com a reestruturação da rede SMTUC ou à medida que se forem avançando na execução do plano de renovação da frota. Defendem ainda que a melhoria das condições de trabalho dos motoristas apenas é possível com a redução imediata dos serviços, sugerindo cortes em carreiras e horários menos procurados, como é o caso daquelas que foram os últimos alargamentos. E a sua eventual integração no concurso da CIM, na região de Coimbra, o que, para além de defraudar as expectativas geradas nas pessoas, não seria formalmente possível nesta fase de concretizar. Considera-se, contudo, que a recepção e a entrada ao serviço destes novos 22 autocarros, e estou já a terminar, sem obrigação de abate de veículos em igual número, abrirão aqui uma nova janela de oportunidade e de esperança, acima de tudo, para a melhoria do serviço oferecido em 2024 e assim contribuir para a construção de uma nova imagem daquela que é a nossa empresa de transportes públicos de Coimbra, da qual nos devemos orgulhar, que são os SMTUC. Muito obrigada, Sr. Presidente.